Hoje falaremos do general Zenóbio da Costa. Quem foi esse homem? Qual é a sua história? E o que ele desempenhou pela história do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Euclides Zenóbio da Costa nasceu em Corumbá, no dia 9 de maio de 1893. Era filho do general José Zenóbio da Costa e de Hermínia Mendes Gonçalves da Costa. Sua educação inicial começou em sua cidade natal. Em 1905, aos 12 anos, ele foi matriculado no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ele concluiu o curso em dezembro de 1911 e, nesse mesmo mês, assentou como praça, ingressando na Escola Militar de Realengo. Ele realizou os cursos de infantaria e cavalaria, sendo declarado aspirante oficial em abril de 1915. Ele foi convocado para integrar as tropas do governo que combatiam no sul do país, na Guerra do Contestado. De volta ao Rio de Janeiro, Zenóbio foi indicado para auxiliar o 55º Batalhão de Caçadores. Em julho de 1917, ele foi promovido a segundo-tenente e passou a comandar a 4ª seção da 1ª Companhia de Metralhadoras. Em 1921, Zenóbio serviu na Bahia e, em janeiro de 1922, foi promovido a primeiro-tenente. Em 1924, ele serviu como instrutor na Escola Militar de Realengo, quando foi destacado pelo general João Álvares de Azevedo Costa, para comandar uma coluna legalista que combatia no sul os revolucionários que se revoltaram contra a permanência de Arthur Bernardes no poder. No caso, a coluna Prestes. Em 1926, passou à disposição do governador do Maranhão, José Pires VI, acumulando naquele estado a chefia de polícia e o comando da força pública, tendo exercido ainda, durante alguns dias, as funções de prefeito de São Luís. Zenóbio foi promovido a capitão e, em julho de 1928, retornou ao Rio de Janeiro em meados de 1930, em pleno período de agitação revolucionária contra o governo Washington Luiz, no qual Zenóbio apoiou a queda do presidente. Zenóbio foi comandante, entre outubro e dezembro daquele ano, da 6ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria, aquartelado na Vila Militar. Com a posse do governo provisório de Getúlio Vargas, foi de novo enviado ao Maranhão para apurar irregularidades administrativas que teriam sido praticadas pelo governo de José Pires VI, que havia sido deposto como o de Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930. Terminada a sua tarefa no Maranhão, ele foi enviado a Belém, onde permaneceu à disposição do comandante da 8ª Região Militar. Na Revolução Constitucionalista de 1932, ocorrida no estado de São Paulo e sul de Mato Grosso, hoje estado do Mato Grosso do Sul, ele foi promovido a major, devido ao seu ato de bravura. Em 1935, ele dirigiu a Polícia Militar do Distrito Federal a convite do prefeito Pedro Ernesto. Em novembro, Zenóbio combateu a intentona comunista. Em 3 de maio de 1938, ele passou a comandar o 3º Regimento de Cavalaria. Também assumiu o comando do 8º Batalhão de Caçadores em São Leopoldo, por indicação do general Daltro Filho, comandante da 3ª Região Militar. Zenóbio da Costa foi promovido a general de brigada em agosto de 1941, além de ter sido transferido para Belém com a missão de comandar a 8ª Região Militar. Nesse ano, a Segunda Guerra Mundial estava se desenrolando desde 1939. Devido a isso, houve as primeiras conversações entre as autoridades militares e diplomáticas do Brasil e dos Estados Unidos, com vistas à montagem de sistemas defensivos no norte e nordeste do país, contra possíveis ataques alemães a partir de bases controladas no litoral da África Ocidental por franceses, ligados à França de Vichy. Temia-se que os alemães pusessem em risco a segurança do tráfego marítimo no Atlântico Sul. No comando da 8ª Região Militar, Zenóbio da Costa conversou com alguns oficiais que se encontravam em Belém, na qualidade de emissários do governo norte-americano para estudar a localização das futuras bases defensivas. Em março de 1943, Zenóbio foi transferido para Caçapava, onde assumiu no mês seguinte o comando da Infantaria Divisionária da 2ª Região Militar. Em maio do mesmo ano, ele foi escolhido para exercer o cargo de diretor-geral de pessoal do Exército. Em 12 de outubro de 1943, ele foi agraciado com a medalha de Gran Cruz de Ordem Militar de Avis, de Portugal. Em 7 de outubro de 1943, um decreto presidencial determinou a organização e instrução da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, com unidades retiradas das regiões militares sediadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. A 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária era composta por unidades da infantaria e da artilharia. O general Zenóbio da Costa ingressou na FEB como voluntário.
Ele foi designado pelo general Eurico Gaspar Dutra para comandar a infantaria divisionária, além, é claro, de ter sido denominado subcomandante da FEB. Ele recebeu o prazo de 27 semanas para colocar em condições de combate a tropa sob seu comando, e em 31 de março de 1944 ele desfilou à frente dela na Avenida Rio Branco, sendo amplamente festejado pela população. Em agosto de 1943, Zenobi elaborou a formação da Polícia Militar da FEB, que viria a ser embrião da Polícia do Exército. Em 2 de julho de 1944, o navio transporte norte-americano General Mann zarpou da Guanabara, conduzindo o primeiro escalão da FEB, composto por 5.800 homens, sob o comando de Zenobi da Costa, e levando a bordo o comandante em chefe da FEB, o general João Batista Mascarenhas de Moraes, que já vimos no canal. Em 16 de julho, a tropa brasileira desembarcou em Nápoles, na Itália, e permaneceu nas proximidades até o dia 26, quando se transferiu para a Tarquínia. No dia 5 de agosto, incorporou-se aos efetivos do 5º Exército dos Estados Unidos, comandados pelo general Mark Clark. No dia 16 de setembro, houve o primeiro contato da FEB contra as forças da Wehrmacht. Acampado em San Rossori, o 6º Regimento de Infantaria desdobrou-se em 2 frentes. O 1º Batalhão da unidade marchou na direção Filetole-Monte Ghilardona, enquanto o 2º Batalhão ingressou no percurso Bozzano-Vécoli. Dessa operação resultou a ocupação de Massarosa, Bozzano e Kitsa. 2 dias depois, a FEB conquistou o reduto de Camaiore. No dia 26, a FEB alcançou o Monte Prano, no desempenho de plano ofensivo que visava atingir a linha gótica, constituída de pontos fortificados nas altitudes máximas da cadeia dos Apeninos. O que se sabe é que as unidades de Zenobi foram enviadas, então, para o Vale do Reno, onde a 1ª Divisão Blindada Americana mantinha posições defensivas numa região montanhosa, exatamente defronte às fortificações alemãs nos Apeninos. A FEB, estruturalmente, era subordinada ao 4º Corpo do Exército dos Estados Unidos, comandado pelo general Willis D. Quidenberger, que por sua vez constituía uma grande unidade do 5º Exército sob o comando do general Mark Clark. No dia 21 de fevereiro de 1945, todavia, assumindo pessoalmente a chefia das operações na frente de Monte Castello, contrariando inclusive as expectativas de Quidenberger, o general Zenobi da Costa lançou em combate o 1º Regimento de Infantaria, sob o comando do coronel Aguinaldo Caiado de Castro. Com apoio da artilharia divisionária, foi possível ocupar em 15 minutos a posição considerada quase inexpugnável. Dali por diante, a FEB tomou Castelnuovo, Montese, Zocca, Montalto, Vignola, Marano e Collecchio, e alcançou Turim no dia 1º de maio. Após o fim da guerra, em 25 de junho de 1946, Zenobi assumiu o comando da 1ª Divisão de Infantaria, a mais poderosa unidade do Exército, sediada na Vila Militar no Rio de Janeiro. Permaneceu nesse cargo até 9 de outubro do mesmo ano. Em 10 de agosto de 1946 até 31 de março de 1952, Zenobi comandou a 1ª Região Militar. Naquela época, esse comando se confundia com a da Zona Militar Leste, sediada no Rio de Janeiro, então capital da República. Definidos os resultados das eleições presidenciais de 3 de outubro de 1950, com a expressiva vitória de Getúlio Vargas, as restrições em torno da legitimidade de sua posse começaram a movimentar os meios oposicionistas no Congresso e na imprensa. A tese sustentada era de que Vargas não alcançaria a maioria absoluta de votos, exigência que seus opositores julgavam implícita no texto da Constituição de 18 de setembro de 1946. O problema, como era de se esperar, refletiu-se nos quartéis. E Zenobi da Costa, no comando da Zona Militar Leste, foi procurado pelos jornais e desestimulou publicamente a ação dos que procuravam envolver as chefias militares numa decisão que já havia sido tomada pelo voto popular. Em março de 1951, Zenobi foi promovido a general do Exército. No dia 22 de fevereiro de 1954, Zenobi da Costa tomou posse como ministro da Guerra por Getúlio Vargas, por ter demonstrado apoio ao 2º mandato do presidente. Zenobi da Costa também defendeu a posse de Juscelino Kubitschek na presidência da República, anos mais tarde, então contestada por alguns setores das Forças Armadas. Ele foi transferido para a reserva em 10 de maio de 1957 e foi elevado
ao posto de Marechal do Exército. Ele também exerceu o cargo de embaixador na República do Paraguai, nos anos de 1958 a 1961. Zenobe da Costa foi casado com Darcília Ferraz Zenobe da Costa, com quem teve 3 filhas. Zenobe da Costa morreu no dia 29 de outubro de 1963, aos 70 anos. A conclusão que chegamos é que Zenobe da Costa foi um patriota, disposto a aprender mais e, sem dúvida, fez a diferença na história do Brasil. No próximo episódio falaremos de Tojo Hideki. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.